Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Prazer retornar a essa casa de oração. Tivemos pela manhã com os amados e mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida dos vossos pastores, pastor presidente de honra, pastor Manuel, pastor presidente, pastor Daniel, pastor Marcelo. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista André e o nosso amado irmão Genilson. Deus abençoe esse rico ministério. Agradeço o carinho, pastor Daniel e todo o ministério que sempre tem nos dado quando estamos aqui nesta cidade, quando pregamos nas igrejas. Somos bem recepcionados e eu sei que tudo isso é bondade do seu coração. Que Deus continue lhe abençoando nesse ministério. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos, também aqui, que participam com o trabalho dos varões, irmão Davi, também nosso irmão Carlos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero ler convosco nesta noite, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 16, e o versículo de número 12, e também o número 13. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, verso 12 e verso 13. Disse o Senhor Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Podeis assentar, amados. Obrigado. O Senhor Jesus ele traz uma mensagem aos seus discípulos, que até então os discípulos não tinham ouvido. E quando eu meditava nesse texto, e nesses dois versos, veio ao meu coração um tema para esta mensagem: troque a sua agenda pela agenda de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: troque a sua agenda pela agenda de Deus. Duas palavras que soam muito forte dentro desse texto. A primeira, expectativa, e a segunda, o Espírito Santo nas minhas decisões. O Senhor Jesus, ele percebe a dificuldade humana para entender as coisas espirituais. E o Senhor diz: quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Senhor disse
eu tenho muito a falar, muito a revelar, muito a informar, mas vocês não podem resistir, vocês não estão preparados para receber o que eu tenho a dizer e a informar. Porém, o Espírito vem. O Espírito vem. E quando ele chegar, ele vos guiará em toda a verdade. É muito mais fácil viver da razão do que viver da fé. É muito mais fácil viver da lógica do que viver numa dimensão espiritual. E os discípulos tinham visto o Senhor Jesus operar milagres, realizar maravilhas, prodígios. Porém, a mente deles não estava preparada para receber informações que até então era desconhecida. Por que que as mentes dos discípulos não estavam preparadas? O mesmo Jesus disse: vocês não podem resistir agora. A mente deles não estava preparada, porque havia um motivo, um grande motivo. Havia uma expectativa que pairava na mente dos discípulos. E quando nós abrimos o livro do Atos Apóstolos, no capítulo 1 e verso 6, nós vamos encontrar a expectativa dos discípulos. Qual era a grande expectativa dos discípulos? Era a restauração da nação de Israel. Porque Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. Israel, a nação eleita, estava envergonhada, humilhada, e eles esperavam que alguma coisa acontecesse. Eles estavam cansados de chamar o imperador de Senhor, estavam envergonhados, sofrendo. E quando Jesus aparece no cenário da história de Israel, nasce uma esperança. A esperança, ela nasce, brota no coração deles, porque a Bíblia registra que o Messias quebraria o jugo de Israel. A Bíblia registra que o Messias tiraria Israel do sofrimento, tiraria Israel de todo jugo que estavam sobre eles. Eles se encheram de alegria, porque o Messias chegou para restaurar a nação eleita, para tirar todo o sofrimento, para dar um basta no jugo do Império Romano que estava sobre Israel. Porém, quando eles pensavam assim, quando eles acreditavam assim, que o Senhor Jesus estaria removendo o jugo que estava sobre Israel, durante todo o período que o Senhor Jesus esteve na terra, operando milagres, fazendo maravilhas, salvando, curando, levantando paralíticos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, eles começaram a perceber que essa expectativa deles a respeito do livramento de Israel não estava acontecendo. E por não estar acontecendo, a expectativa deles gerou que a mente deles ficasse bloqueada, não registrava, não recebia, recusava-se, se fechava. E quando a expectativa aumentava mais, isso era muito forte, eles não podiam registrar,
eles não podiam guardar, porque a mente não estava preparada. Pode ser bom, pode ser maravilhoso o que o Senhor Jesus estava pregando, falando, ensinando, mas quando existe uma expectativa maior na nossa vida, a nossa mente não registra, a nossa mente não quer crer, a nossa mente não aceita e limita o nosso raciocínio. A expectativa dos discípulos fez com que a sua mente ficasse limitada. E o Senhor Jesus, Ele respeita a capacidade mental dos discípulos, Ele respeita a nossa capacidade mental. E Jesus declara dizendo: eu tinha muito, mas muito para falar, eu tinha muito para revelar, para informar, para mostrar, mas vocês não podem suportar. Porém, tenho uma notícia para vocês: o Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito vem, e quando Ele chegar, Ele vai guiar, Ele vai guiar. Ele vai guiar nas decisões, Ele vai guiar nos caminhos, Ele vai guiar os projetos, Ele vai guiar. A tua expectativa está trancando e fechando a tua mente para as coisas de Deus. Amém? Você está entendendo a mensagem? A tua expectativa é tão grande, porque na tua agenda está escrito assim: cura o meu filho, é a tua expectativa. Na tua agenda está escrito assim: quero um casamento. Na tua agenda está escrito assim: quero um emprego. Na tua agenda, a expectativa e prioridade é isto: salvação da família. Mas a agenda de Deus nesta noite é diferente. A agenda de Deus nesta noite é que você seja cheio do Espírito Santo. Pedarashure candalamahai, torrebatunderevi calabacheia. O que os discípulos mais queriam era a restauração de Israel, que fosse concluída, que o Senhor Jesus retirasse o jugo, quebrasse o jugo. Eles queriam ser livres, eles queriam a liberdade política, que isso não estava acontecendo. E quando ele se enche dessa esperança, de repente Jesus é preso. E vem a decepção. De repente Jesus é levado à cruz. E lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo morre. E quando o Senhor Jesus morre, os discípulos, e a sua mente estava voltada simplesmente para a expectativa, eles começam a se dispersar um a um, e veio a crise de fé, foram embora, porque a expectativa da restauração de Israel não aconteceu, e Jesus de Nazaré estava morto em uma cruz. Não aconteceu o que eu queria, então eu vou embora. Jesus não fez o que eu pedi, então eu saio do grupo dos varões. Eu não venho mais na igreja, eu não venho mais na escola dominical, eu não pertenço mais a esse ministério, porque Jesus não realizou a minha expectativa, a minha prioridade. Troque a sua agenda pela agenda de Deus. Troque a sua agenda pela agenda de Deus. A esperança deles, a expectativa deles agora estava morta. E cada um se dispersa. Foram embora. 2 deles deixaram Jerusalém, estão indo em direção da cidade de Emaús. E no caminho de Emaús, reclamando, murmurando, criticando,
Tudo isso acontecendo com os discípulos por causa de uma expectativa. Porque queriam uma coisa que não estava na agenda de Deus. Você está querendo uma coisa que não está na agenda de Deus. E a prioridade aqui é a agenda de Deus. A prioridade aqui não é a tua expectativa, não é como você quer, do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer. Enquanto os dois murmuram, reclamam, Jesus aparece no meio deles. E um trocando palavras com o outro. Jesus no meio pergunta: que palavras são essas que vocês trocam um com o outro? E um deles se irritam dizendo: tu és peregrino aqui em Jerusalém e não sabe o que ocorreu durante esses dias? Que Jesus de Nazaré foi morto, e nós achávamos que Ele ia suprir a nossa expectativa, ia fazer a nossa vontade, arrancar Israel debaixo do jugo do Império Romano, e nós achávamos isso, que Ele restauraria Israel, mas isso não aconteceu. Dizem que alguém ouviu falar de uma visão de anjo que ele vive, mas já é o terceiro dia, e isso não ocorreu. Israel não foi restaurado. Pensávamos que a nossa expectativa seria suprida, mas isso não ocorreu. Isso não aconteceu, e Jesus começou lá de Moisés, e começou a mostrar a palavra, falar a palavra, palavra poderosa, palavra gloriosa, palavra que limpa, palavra que purifica, palavra que restaura, palavra que anima. Creia na palavra, tenha a palavra, pregue a palavra, sinta a palavra, fale a palavra, creia na palavra. Você trouxe ela hoje, faça assim comigo, levante a palavra, palavra bendita. E quando Jesus falava a palavra, um deles disse: não ardia no nosso coração quando Ele nos falava a palavra. E diz a Bíblia que o entendimento deles foram abertos, e eles disseram: é o Senhor, é o Senhor, aquele homem que apareceu no nosso meio, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, aleluia, 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 aleluia. No meio da crise de fé, no meio da expectativa, no meio do desânimo, no meio de tanta expectativa, de tanta murmuração, num ambiente frustrado de decepção, vem a maior notícia: Jesus ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele está vivo, Ele vive, Ele vive. Você pode sentir a presença dEle, você pode adorar a Ele, Ele vive, Ele está vivo. Quantos aqui já foram curados por Jesus? Levante a mão. Ele vive. Quantos aqui foram batizados no Espírito Santo por Jesus? Levante a mão. Ele vive. Quantos foram libertos do vício? Levante a mão. Ele vive, Ele vive. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus está vivo. Sabe por que você adora? Porque Jesus vive. Sabe por que você glorifica? Porque Jesus está vivo. Sabe por que você profetiza? Porque Jesus está vivo. Sabe por que você fala línguas estranhas? Porque Jesus está vivo. Ele vive, Ele vive. Sinta a presença dEle, sinta a glória dEle, sinta o poder dEle. Ele está
vivo. Se nós fôssemos agora na França, no país da França, lá no túmulo de Allan Kardec, com a falsa doutrina da reencarnação, nós vamos encontrar o túmulo de Allan Kardec escrito: aqui jaz restos mortais de Allan Kardec, morreu e se acabou. Se fôssemos agora na cidade de Meca, encontraríamos também o túmulo de Maomé, e lá no túmulo está escrito: aqui jaz restos mortais de Maomé, morreu e se acabou. Mas se fôssemos agora lá no túmulo de Jesus, que está em Jerusalém, está escrito: não está mais aqui, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele está vivo, ele ressuscitou. Adore a ele mais uma vez, levantando a sua mão, glorifique o nome de Jesus. Aleluia! Por 40 dias, ele apareceu aos discípulos. E no capítulo 1 de Atos, no verso 4, ele faz a sua última reunião ministerial. E nessa última reunião ministerial, no verso 4, ele fala da promessa do Pai, do derramamento do Espírito Santo. E quando Jesus começa a falar a respeito do derramamento do Espírito Santo, da promessa que o Pai havia feito, que naqueles dias seria cumprido, os discípulos se levantam e diz: Senhor, restaurarás a Israel. Jesus está tratando de um assunto, mas a expectativa deles é tão grande que eles não dão ouvido, não acreditam, até parece que não estão naquela reunião. Até parece que estão em outro lugar. Restaurarás Israel? E Jesus toma a palavra e diz para eles: olha, a restauração de Israel está nas mãos do meu Pai, na agenda dele. Ele não perdeu o controle disso não. Ele não perdeu o domínio disso não, mas isso vai acontecer no tempo dele, na hora dele, porque a agenda do Pai para vocês agora não é restauração de Israel. A agenda do Pai para vocês agora é que vocês sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Vai trocando a agenda tua pela agenda de Deus, troca a tua agenda pela agenda de Deus, troca a tua agenda pela agenda de Deus. Aleluia! O Pai não perdeu o controle disso não. O Pai tem um domínio disso. E essa tua preocupação, essa tua expectativa, o Pai não perdeu o controle da salvação da tua família. O Pai não perdeu o controle da cura da tua enfermidade. O Pai não perdeu o controle da libertação dos teus filhos do vício. O Pai não perdeu, tudo está no controle dele. Mas hoje a agenda dele é que você seja cheio do Espírito Santo. Levante a tua mão, tira o cadeado da boca, adore o nome do Senhor. Oh! Seja cheio do Espírito. A sua expectativa precisa ser mudada, porque quando o Espírito Santo